Olá, boa tarde. Muito boa tarde, minhas queridas grávidas, avós, mães cuidadoras, quem estiver aí, as minhas viajantes, as minhas queridas alunas, grávidas e de pós-parto, todas as pessoas que estejam a assistir a este direto, que começou um bocadinho atrasado porque andei a procurar net aqui na casa, isto foi intenso. Olha, até eu já estou com uma cólica. O nosso tema hoje, como vocês sabem, são dicas, dicas para lidar com as cólicas dos vossos bebés, para alívio de movimentos difíceis. E então, eu até tive uma cólica, vem mesmo, vem mesmo a calhar, porque o que me aconteceu ali a 3 minutos da live, opa, eu tenho que aprender a viver com isto, com estas cólicas que eu tenho, pré-lives. E vai para a frente. Como é que olha, estou toda transpirada. Eu pareço o bebê com cólica. Prestem atenção. Fiquem aí até ao fim. Opa, sério. Então, meus amores, esta live de hoje tem por tema, se bem se lembram, e quem está aqui, que esteve à espera muito pacientemente, eu agradeço, tem por tema dicas para lidar com as cólicas dos bebés recém-nascidos, alívio para os momentos difíceis. E então, quem estiver já aqui a assistir à live, eu vou-vos pedir para carregarem nesse aviãozinho que está aí e mandarem para amigas vossas que tenham bebés pequeninos ou até grávidas, que possam também vir a beneficiar de algumas coisas para quando os bebés delas nascerem. Aproveitem, cliquem e mandem para mais pessoas se juntarem aqui ao nosso direto de hoje para a discussão e a conversa que vamos ter, se for partilhada com algumas das vossas questões, acaba por ficar bastante mais rica. Então, vamos dar aqui o kick-off a esta nossa live. Sintam-se à vontade para fazer todas as questões que vocês tenham. E antes disso, antes de falar sobre a live, há pessoas aqui que não me conhecem. Antes de entrarmos propriamente no tema das cólicas dos bebés, até porque as cólicas são um tema que é quase a sombra, assim que o nosso bebê nasce, imediatamente as cólicas são aquele grande tema que tem as costas. Eu costumo lhe dizer que tem as costas largas, porque tudo o que acontece ao bebê, entretanto, é cólicas. Então vamos ver como é que nós podemos aqui conseguir perceber como é que conseguimos ajudar o nosso bebê e distinguir um bocadinho as coisas, ok? Então, para quem está aqui pela primeira vez, e quem vai ver depois em gravação, eu sou a enfermeira Paula Alexandra Oliveira, sou enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia. Eu gosto de dizer que sou a enfermeira parteira, sou a vossa parteira de serviço, e eu estou aqui nesta minha página, quem tiver curiosidade de consultar, eu ajudo grávidas a conseguirem conquistar um parto tranquilo e empoderado. Ajudo mulheres grávidas e casais a conquistarem o parto que desejam. É isso que eu me proponho, é isso que eu tenho como paixão de vida. Então, juntem-se a mim, e estou a fazer estas lives semanais que se chamam Dia Incerto para Nascer, como são como as minhas lives, porque como eu trabalho por turnos, eu não consigo marcar um dia fixo para fazer estas lives. Então, elas têm um dia que calhe bem no meu horário. Às vezes poderá não ser o melhor dia para as pessoas que me estão a escutar, mas podem sempre ver a gravação, que elas ficam gravadas, ok? Então, e eu trago sempre muitas das questões que as minhas alunas ou as pessoas que me encontram e que me enviam mensagens privadas e as minhas alunas vão colocando. Eu faço assim um apanhado das questões que estão a ser mais difíceis de lidar para estas minhas alunas, que são as minhas viajantes, e entretanto são as questões que eu trago para fazer as lives. Vocês sintam-se à vontade que aí nas mensagens, aí nas lives e nos comentários, se estiverem a ver em gravado, colocarem também as vossas ou até as vossas sugestões para próximas futuras lives. Vamos lá então entrar aqui no tema. Eu tenho aqui assim uma checklist para ver se não me escapam coisas importantes.
que às vezes a gente tem que falar e muitas vezes, antes de entrarmos propriamente no tema, eu gosto de falar de alguns erros que as pessoas cometem quando vamos falar sobre cada tema em si. Relativamente aqui às cólicas, uma das coisas que vocês não conseguem mesmo... Olá, Ana Sofia, deixa cá só ver, aqui já temos bastantes pessoas aqui a assistir. Ana Sofia, boa tarde Ana Sofia, boa tarde Isabelinha, boa tarde Sara, Joana, Patrícia Oliveira, Baby Beija Crochê, Natália, Susana Duval, Rita Ferrinhos, Andreia, Diana, bem-vindas e vamos propriamente entrar no tema. Então eu estava falando até para essa lentejana, estava falando em alguns erros que podem cometer. Opa, e tipo, olha, eu hoje fiz noite. Um dos erros mais crassos é nós acharmos que tudo que o nosso bebê tem é as tais costas largas que as cólicas têm. É tudo cólicas. O nosso bebê, eu hoje fiz noite e hoje estive no puerpério com um serviço cheio de mães que tiveram bebés. Então, bebés fresquinhos, eu chamo bebés fresquinhos, são aqueles bebezinhos que às vezes nem 12 horas têm, nem 24, nem 12. São bebés, assim, recém-nascidos. E qualquer coisa que aconteça ao bebê, imediatamente é cólicas. Eu às vezes, tipo, é o parar, é o pegar naquele bebê e naquela mãe e acolhê-la e dizer assim, olha mãe, este bebê acabou de nascer. Há outras coisas que se calhar nós temos que perceber, porque efetivamente vamos falar à frente de algumas coisas que podem provocar as cólicas ao bebê, mas vamos ver primeiro o que é que o nosso bebê tem. Um dos erros que acontece é nós não percebemos como é que funciona o nosso bebê recém-nascido, o que é que ele precisa, ok? O que é que nós não podemos simplesmente chegar ao nosso bebê e conversar com ele, tipo, olha, agora vais deixar de ter cólicas, ou começar a abaná-lo, também se vê muito. Um bebê chora e imediatamente, coitadinho, está cheio de cólicas. Olha, eu vejo isto, eu dei o exemplo de ter estado esta noite no puerpério, mas quando eu estou no bloco de partos, por exemplo, hoje eu vou fazer noite outra vez, vou para a urgência, quando eles acabam de nascer e muitas vezes a mãe está ali ocupada com qualquer coisa, pomos no colo do pai, imediatamente o pai tem o bebê no colo e está a acolhê-lo e quase imediatamente começa a balançar o bebê. Assim que o bebê faz um chorinho, um gemidinho ou qualquer coisa, quase que imediato, começar a chocalhar quase o bebê, assim, fazer um movimento muito grande, assim, epá, chamo chocalhar. Eu gosto mais de uma outra abordagem, quase do acolher e chegar a nós, do que estar só assim longe, tipo, o que é que ele tem, o que é que ele tem. Quando às vezes nós percebemos o quão importante é nós acolhermos o bebê e estarmos com ele, não é? Ele acabou de nascer, vamos perceber que... E depois vem sempre aquele comentário, coitadinho, já está cheio de cólicas, ele ainda nem sequer mamou. Às vezes, porque estão ali, estão a arranjar a mãe, tiraram do colo, eles têm aquela hora, às vezes mais, para mamar, não é? Mas as cólicas são mesmo aquela coisa, não é? Os tais malabarismos incríveis e que depois se sabe que vêm já as pessoas com uma série de crenças que o bebê ou tem mal olhado, ou o bebê ou faz um chás para dar ao bebê, qualquer coisinha assim. Há sempre uma mesinha que alguém sabe que se vai dar ao bebê e aí muitas vezes é tudo menos o acolhê-lo e o perceber o que é que ele tem. E então vamos perceber como é que isso pode ser. E depois ainda há uma outra coisa, que é um erro muito grande, que é quase do tipo, opa, toda a gente diz que o bebê tem cólicas, eu não sei muito bem se o meu bebê tem cólicas, eu não sei o que é que se passa, mas nós quase que fazemos um concurso com outras mães para perceber qual é que é o bebê mais cólico. Tipo, o teu faz isto, mas o meu assim, 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 o meu tem muito mais cólico. É quase como uma competição ali para ver se alguém aí, de quem está a assistir, tem algumas ideias ou já ouviu algumas coisas de como resolver cólicas ou coisas de populares e que são crenças e mitos que se dizem e algumas coisas que são bem erradas que se dizem, ok? E então é quase que as cólicas são quase uma teoria da conspiração, tipo, está
tudo a conspirar contra mim, o meu bebê é o bebê que tem mais cólicas do mundo e eu sou a pessoa que não consigo resolver, não sei o que é de fazer ao meu bebê. Boa tarde, Clotilde. Então, passando aqui propriamente para o tema, se ninguém quiser comentar alguma coisa, uma outra coisa que eu também vou dizer-vos, aqui assim, por baixo, se vocês virem, tem um balãozinho de fala com um ponto de interrogação. Quem quiser ir colocando questões ao longo da live, pode ir colocando, que eu entretanto vou falar, vou disparando a falar e vou ver se consigo levar assim um alinhamento para não me perder cá. Aqui as minhas viajantes, as minhas alunas sabem que eu de vez em quando lá vai ela e desvio o foco porque acabo por achar muitas coisas importantes, mas no final hei de vir aqui ver se têm questões, ok? Podem colocá-las também, eu preferia que as colocassem neste balãozinho. Aqui alguns comentários, aqui a Inês Ribeiro, bem-vinda, que tem cólicas por causa do que a mãe come, ora aí está, e dar uma tampinha de água das pedras ao bebê, também é daquelas coisas que diz aqui a Diana, que também se diz que ajuda a resolver cólicas. Então, vamos tentar entrar no tema propriamente, que depois, quando eu avançar mais, vou àquele balãozinho e ficamos um bocadinho no final a responder às questões que vocês lá colocaram. Pode ser assim? Boa? Então vá, fica combinado. Então, relativamente a algumas causas que podem ser imputadas às... Ai, a ver se eu não faço aqui a geneira e não mando a live abaixo. Também é um risco grande. Que podem ser causas, para entendermos as causas das cólicas, elas podem ser derivadas de algum problema de ar, ou seja, de ingestão de ar do bebê, vamos depois perceber como, uma reação à proteína do leite de vaca, por ingestão até da mãe, a imaturidade dos órgãos do bebê, que os nossos bebés nascem bastante imaturos, e então não têm ainda assim só assim para falar, depois já falamos mais em pormenor sobre cada um. Então, e o stress, esse, olha, que é o stress que até eu que não estou com cólicas, fiquei com cólicas quando de repente eu estava numa sala com tudo pronto para fazer a live e tive que mudar para a outra e pedir ao meu filho adolescente: João, por favor, deixa-me vir para aqui, porque eu não estou a conseguir ter net além, que é impressionante, porque é mesmo aqui ao lado e eu sempre fiz as lives lá do outro lado e resultava. Ok? Então, relativamente ao ar, vocês acreditem ou não, os bebés são verdadeiros especialistas em engolir ar, e isto tem uma razão, e eles ainda estão a aprender a coordenar um reflexo que eles têm, que é sucção e deglutição. Eles não têm ainda muito este reflexo, muitas vezes ainda não está muito bem coordenado, e eles engolem ar a mamar, engolem ar a rir, a chorar, e isto é uma das coisas que eu quero alertar às mães, porque muitas vezes vem, se o bebê está cheio de cólicas, não estás a dar bem mama, ou alguma coisa nos está a acontecer na pega ou em qualquer coisa, e os bebés... E começa logo nessa altura a culpa da mãe, que eu não estou a fazer alguma coisa bem, a culpa do meu bebê estar com cólicas é minha. Começa muitas vezes logo aí, o bebê com cólicas, logo é as cólicas que são as rainhas e é a culpa da mãe ser sempre a culpada de alguma coisa que se faz ao bebê. Então os nossos bebés, eles nascem com uma grande imaturidade, porque os nossos bebés têm que passar na nossa bacia. Então eles nascem muito cedo, né? Senão eles nasciam quando eles tinham 1 ano e tal, que conseguiam ir ao frigorífico e alimentar-se, ou ir apanhar alimentos, tá? Eles ainda têm uma grande imaturidade e que nós vamos ter que acolhê-los e ajudá-los a crescer neste desenvolvimento dele, ok? Então, eles ainda têm esta dificuldade, ainda não têm, eles estão acabadinhos de nascer.
e ainda não têm um reflexo de coordenação de deglutição, sucção e deglutição formado, assim como o seu aparelho gastrointestinal e o aparelho digestivo também ainda está muito imaturo, e então há algumas coisas que acontecem ao nosso bebê que nós vamos ter que dar uma ajuda, ok? Uma das coisas que também acontece, uma vez que eles têm esta imaturidade, é nós percebermos se as vias aéreas do nosso bebê estão desimpedidas, porque ele também, quando nasce, é uma adaptação à vida extrauterina. Ele está lá dentro e os nossos bebés são desenvolvidos em meio aquático, e muitas vezes só o facto de nascerem e virem para um meio aéreo, a mucosa, ou seja, as nossas vias aéreas, todas elas estão a ter uma adaptação a um meio extrauterino, um meio ambiente externo, que não é que o bebê, quando vem, sente como agressor. E então muitas vezes ele fica não quer dizer que esteja constipado, mas, o que nós chamamos de nosso bebê está obstruído, coitadinho, acabou de nascer, já se constipou, é quase que uma adaptação à vida extrauterina, e começam a nossa mucosa nasal a reagir, a mucosa dos bebés, e a ficar um bocadinho inflamada, precisamente porque está a nascer e a ter uma secreção, e pode ficar entupido. E então é importante que nós também hidratemos a mucosa dele e desentupimos o narizinho dele, para que ele consiga, ao respirar melhor, também conseguir fazer quando vai mamar, conseguir também respirar para não engolir tanto ar, o que acaba por ser mais facilitador do bebê engolir adequadamente. A reação à proteína do leite de vaca, os bebés também podem apresentar cólicas devido a esta intolerância, e esta intolerância deve-se muitas vezes aos substitutos do leite materno. Um bebê que só mama, ou seja, que é alimentado com leite materno, não tem tanto esta probabilidade de ter a reação à proteína do leite de vaca, mas ainda assim, dependendo da alimentação da mãe, e aí eu vou buscar a alimentação da mãe, muitas vezes a mãe, mas isto não é quando ele acaba de nascer, vai-se depois descobrindo algumas coisas que não lhe fazem, que a gente começa a associar que se calhar os derivados de leite, o leite e os derivados de leite que a mãe ingere, também depois vão ter impacto num bebê que é aleitado, que mama o leite materno, ok? Mas isso era uma das coisas que seria desejável, ou seja, o leite de vaca não nos faz falta de todo. É uma outra matéria que podemos falar um dia mais tarde, não é hoje para aqui chamada, mas o leite e os derivados são coisas que não fazem falta a nenhum de nós, seres humanos. É para alimentar a vaca, não é para alimentar o ser humano, tá? Mas temos os leites derivados para resolver alguns problemas, e quando eles têm que ser utilizados também temos que nos socorrer deles, e está tudo certo. Estou gaga, já estou a ficar gaga. Mas pronto, fiquem tranquilas que o nosso bebê ter que mamar suplemento não é motivo para entrar em pânico se houver alguma reação que venha a ocorrer dessa reação da proteína do leite de vaca. O que há a fazer é recorrer ao médico, e ele vai arranjar uma solução para que o nosso bebê vá fazer o leite mais adequado para ter o mínimo de reações possíveis a essa alergia ou essa intolerância à proteína do leite de vaca. Vamos tirar essa da culpa das cólicas, ok? A imaturidade intestinal do bebê. Pronto, já falámos da imaturidade do aparelho gastroesofágico, da coordenação, sucção e deglutição. O aparelho intestinal do nosso bebê, ele ainda está, ou seja, está muito imaturo, e o nosso bebê não tem ainda capacidade, não tem motilidade intestinal para conseguir fazer todo aquele caminho, todo aquele trajeto que ele ingere, conseguir expelir sozinho, tá? Então, principalmente quando ele nasce, que tem o intestino dele está
todo preenchido com uma pasta que nós chamamos de mecónio, que são aquelas primeiras fezes que o nosso bebê vai fazer, e o expelir esse mecónio todo que está lá também às vezes não é fácil para ele e poderá ser também sentir, poderá ser normal ele sentir algumas questões ou algumas dores associadas de vez em quando a expelir esse mecónio. Sendo que um bebê que ingere leite materno, o leite materno tem também propriedades laxantes que vai ajudar a expelir esse mecónio muito mais rapidamente. E depois temos o stress. O stress, eu disse assim, oh senhora enfermeira, por amor de Deus, o nosso bebê acabou de nascer, onde é que está o stress do nosso bebê? Ora, o nascimento em si é um evento, é um processo estressante para o bebê. E temos todo, nós não vamos sequer hoje falar aqui, já falámos noutras lives, ainda podemos desenvolver outras, de que a forma como o nosso bebê nasce também é preditor de como ele se vai comportar depois e uma série de como é que ele reage, tá? Agora, o evento nascimento é um evento que é estressante e tanto por isso nós esquecemos, não é? Nós esquecemos porque há entendidos e há cientistas que andam a estudar essa matéria que até dizem que se nós nos lembrássemos do nosso nascimento, estávamos todos nos psiquiatras, havia qualquer coisa que não ia correr muito bem. Mas tirando a brincadeiras à parte, o nascimento é uma verdadeira montanha-russa emocional para o bebê. E eles saem de um ambiente que é muito aconchegante, muito fofinho, muito idílico. A barriga da nossa mãe é o verdadeiro spa para o nosso bebê. E quando ele nasce, ele vai ter que se adaptar à vida extrauterina, ao meio ambiente cá fora. E vai ter ruídos, vai ter frio, vai ter calor, vai ter temperatura, vai ter pessoas a querer tocá-lo, vão ter vozes que eles não conhecem. E isso, o nosso bebê é um ser humano, igual a nós. Nós estressamos com uma série de coisas e o nosso bebê também vai estressar por não perceber o que é que se está a passar à volta dele. Porque é que eu estava tão bem, de repente é como se viesse o fim do mundo para ele nascer, tá? Assim, olha, não sei onde é que foi buscar esta, mas é um bocado, não é? E o nosso bebê, nós temos que lhe dar alguma forcinha, vamos ter que ser nós a dar-lhes um acolhimento diferente para o ajudar a suprir e a resolver este stress em que ele se vê depois de nascer, ok? Aí ajudá-lo a ter uma forma de adaptação à vida extrauterina mais gentil. O nosso intestino é também o nosso órgão fundamental, fulcral, é o nosso acumulador de stress. Nós, imediatamente, e se aqui há alguém que esteja presente que queira partilhar, nós quando estamos estressados, não é? Nós, imediatamente, o nosso intestino dá sinal. É o órgão que nos faz predizer e nos faz... liberta o alarme. Não é? Estou com stress. E vocês olham, por exemplo, eu não saio daqui para ir para a casa de banho, estou-me a controlar, tenho que esperar que a live acabe. Mas quando me aconteceu aquela coisa de eu não conseguir entrar aqui na live a horas, porque tive que mudar todas as coisas que eu tinha preparadas, vocês acham que eu não tive logo aqui uma taquicardia e uma coisa e não sei o quê, e vontade de fazer xixi, tipo, agora aguenta, Paula, que tens que ir ali, e depois o intestino aqui é... Bridinho. Só podes ir depois, porque senão... a live não vai acontecer, ok? Pronto. E quando vocês já foram, por exemplo, fazer uma entrevista, para ter um emprego novo, ou vão apresentar uma palestra num congresso, quantas vezes, ou vão fazer uma prova de atletismo, uma prova de desporto, imediatamente, uns dias antes, uns depois depende de cada um é que sabe como é que funciona o seu intestino, não é? Que pode ficar obstipados ou pode ter soltura, não é? Temos aquelas sensações todas de ficamos transpirados, ficamos com uma taquicardia, a nossa pulsação acelera e o nosso intestino começa a ficar ali um bocadinho solto às vezes ou ficamos obstipados. O intestino do nosso bebê, quando se sente estressado, funciona igual, tá?
ele é um ser humano, o nosso bebê é um ser humano muito pequenino, tá? Aqui o meu Sebastiãozinho, ele é só muito mais pequenino. Então, percebendo uma série de coisas que podem, bem-vinda Andreia, que podem ser fatores de gerar stress ao nosso bebê e ser as causas prováveis do nosso bebê ter cólicas, se calhar nós não vamos ficar tão focados naquilo que as crenças populares nos dizem, não é? Ou passou não sei o quê, ou é o nosso bebê que tá, ou é qualquer coisa ao tipo, ou não sou eu que sei cuidar dele, ou foi uma bruxinha que aqui passou e tem aqui um mau olhado qualquer, ou o nosso bebê, tipo, ajuda-me aí, vocês há bocado já disseram outras. Aquelas crenças populares que vocês até sabem muito melhores que eu, porque eu até tento eliminá-las para poder falar de outra forma às nossas mães. Então, antes de irmos assim para essas dicas práticas, só assim para vos dizer, as cólicas e o nosso bebê, elas são muito importantes a atender. Elas são um período, o nosso bebê quando tem cólicas, tem períodos de choro tão intenso, ele fica tão inconsolável que se nós não põe qualquer mãe exausta. O choro do nosso bebê pode ser tão intenso que, passado um bocado, quem está estressado somos nós. E muitas vezes nós só já estamos a não conseguir lidar com o acalmar do nosso bebê porque ele tem uma cólica. E chora incessantemente e nós não conseguimos acudi-lo, passado um bocado nós já estamos assim também. E deixam os pais mesmo muito preocupados e exaustos nesta luta de conseguir resolver o caos, porque a pessoa que tem um bebê que está cheio de cólicas sente mesmo que não vai, que é exasperante. Eu vos garanto, quem está aí que já passou por isso, é uma coisa, quem queira partilhar alguma coisa, é intenso. Mas é importante lembrar-vos que é uma fase passageira e há sempre alguma coisa, e há uma série de estudos que nos dizem que isto tem a ver com a imaturidade do aparelho digestivo e gastroesofágico e alguma adaptação, não é? À imaturidade do sistema nervoso do nosso bebê e à adaptação à vida extratorina que nós que vamos ter que o ajudar a fazer para aliviar, não é? Então, aqui assim, vamos passar a algumas dicas práticas. Deixa cá ver só se há alguém que colocou aqui alguma questão neste balãozinho. Estão aqui algumas questões. Está aqui a Cândida que diz que se o bebê chora é porque tem cólicas e é porque a mãe não tem cuidado com o que come ou então porque tem fome. Certo, é certas coisas. E há quem pergunta, a massagem do bebê pode ser feita logo desde o nascimento? Olha, excelentes perguntas, que uma das coisas que eu vou falar são isto. Como dicas práticas que eu vou passar a apresentar, quando passarmos à massagem, aqui deixa-me cá ver quem é que foi que colocou aqui assim, Baby Beija Crochê, que colocou a questão da massagem. Esta é uma coisa muito importante que vamos buscar como recurso, mas eu tenho uma palavra a dizer e assim, enfermeira Paula nunca dá respostas fáceis. Pois não, eu sou essa. Então, vamos aqui, deixa-me só aqui, vou aqui, sabem fazer o quê? Para não me escapar aqui todas as coisas que eu tinha previstas dizer-vos, porque vocês podem dizer-me, às vezes a falar eu perco-me, eu não quero que me escape aqui nada. Algumas dicas relativamente ao nosso bebê quando tem cólicas. Uma das coisas que eu gosto de vos falar é a posição, a forma como nós lhes pegamos, e muitas vezes nós pegarmos o nosso bebê assim desta forma, se a gente sente que ele tem cólicas, ou seja, colocamos aqui o abdômen dele a pender assim no nosso ombro, tá? E quase que o nosso braço faz aqui assim uma ligeira pressão na barriguinha dele, que ajuda às vezes a expelir alguns gases e alguma coisa que ele possa ter. O nosso bebê, quando tem cólicas,
Ele tem um abdômen, a barriguinha dele fica mesmo assim, parece um balão. E se nós colocarmos, deixem cá ver se eu consigo assim, se nós colocarmos aqui assim 2 dedinhos em cima da barriga dele e fizermos assim, e batermos, parece um tamborzinho mesmo, tem um som diferente. É um abdômen que ele não fica assim depressível, nós não conseguimos facilmente, e então principalmente se o nosso bebê grita de choro inconsolável, não vai para baixo, nem devemos estar a tentar forçar isso, ok? Então isto fica só já com isto na ideia quando eu for falar da massagem. Então este nosso bebê, que se ele está assim, nós antes de qualquer coisa, nós temos que o acolher, tá? Mas muito antes disto tudo, temos que perceber se efetivamente o que o nosso bebê tem e o nosso bebê precisa são cólicas. E olha, isto eu posso ir já reportar a noite que eu tive hoje. Não é? Os tais bebés fresquinhos em que chegamos ao pé de uma mãe e eu quase que digo que vocês têm que fazer uma checklist de tentar perceber o que é que o nosso bebê tem. O nosso bebê tem fome. Vocês são as pessoas que sabem. Eu costumo dizer assim, eu não tenho que estar a contar quando é que ele mamou. Pode ser logo à cabeça, tipo, ele está a chorar. Vamos ver, ele acaba de nascer, ele não tem um livro de instruções. Então, nós vamos pegar e perceber, não sei se ele tem fome. Posso colocá-lo a tentar ver se ele mama, né? Vai a mama. Não é isto que ele quer. Vamos acolher primeiro, né? Muitas vezes quando um bebê está a chorar inconsolável, nós só o colocamos assim. Eu gosto de colocar o nosso bebê até dobradinho assim. Era assim que ele estava na nossa barriga. O nosso bebê estava assim na nossa barriga. Tá? Se nós o colocamos todo dobradinho assim, quase que ele vai reconhecer esta posição como conforto. Era o conforto, ele estava assim nesta posição. O nosso bebê, quando sai cá para fora, fica todo amplo. E muitas vezes ele até se assusta e não sente isto como... não tem barreiras. E ele sente-se desconfortável. Muitas vezes é só acolhê-lo, colocá-lo nesta posição outra vez, pô-lo junto ao nosso centro, acolhê-lo aqui e ficar. Muitas vezes ele mandou um arrotinho porque não tinha arrotado. Ou a bolsa, qualquer coisa que estava lá a mastigar com ele. Não é? Ou só gostou de estar junto a nós e sentir o nosso batimento cardíaco, o nosso chorinho, e veio aqui ao centro, no pé do nosso coração, e ele ficou tranquilo, tá? Afinal não eram cólicas, ok? Se bem que às vezes essa cólica e é alguma coisinha, é algum gás que ele possa ter expelido, nesta posição ele também vai conseguir fazer mais facilmente. Aqui está o orifício dele, onde ele vai expelir os gases, e nós também conseguimos expelir os gases, mas assim, não é? Tipo, quando estamos todos, não é? Eles são seres humanos como nós também nos pomos numa posição, quando estamos aflitos, numa posição mais fisiológica para os libertar. Então o nosso bebê não consegue fazer isto sozinho. Bem, está um calor é aqui onde eu estou que vocês não conseguem imaginar. Chegou o verão, mesmo a sério. Então, vamos acolhê-lo. Olha, e por ter chegado o verão, é já o que eu falo a seguir. Calor, está um calor imenso. Nos serviços está um calor imenso também. E isto só para ir reportar um exemplo muito prático que eu vi esta noite. Já não é preciso ir muito longe. Colocar um bebê todo vestido, não é? Um body de mangas compridas. Vejam como é que vocês têm os vossos bebés vestidos. Às vezes a cólica e o bebê estar a chorar incessantemente tem a ver como é que nós tínhamos este bebê vestido. Pico do verão, tá? E eu hoje fui dar com uma mamã, um bebê que chora inconsolavelmente. Ele estava com body de manga comprida, calça, meia, e embrulhado numa manta polar. A manta polar é grande, estava dobrada em 2. Ele estava dobradinho, todo embrulhado naquela manta. O que quer dizer, se está dobrado em 2, são 2 mantas, não é? Para ela ficar mais pequena, a mãe dobra em 2. É como se nós tivéssemos 2 polares em cima. E estava junto da sua mãe, deitadinho ao pé dela. Tudo bem, ao pé dela. E eu aconselho vivamente, e vocês sabem, a live anterior foi do pele com pele. Mas o pele com pele é o bebê estar despido diretamente com a mãe, sem roupa, estar connosco, e aí está a fazer o pele com pele. E aí provavelmente, e depois se acharem que o dorso que está assim a ficar, ou que pode ter frio, então passam só o lençol por cima, porque o vosso bebê, se ele estiver quentinho, ele não precisa de mais nada. Porque a mãe estava lá dela, toda ela de manga curta, e com
até com a camisa toda aberta, porque ela tinha calor. O vosso bebê é um ser humano mais pequenino. E se ele arrefece muito facilmente, ele também aquece muito mais rapidamente que nós, com toda aquela roupa. Não há como aquele bebê não chorar e berrar o tempo todo. Tá? Então, foi só quase que começar a descascar a cebola e estar a dar às 3 e tal da manhã uma aula a uma mãe sobre como é que nós vamos ter a fazer e como é que o nosso bebê gosta de estar e como é que ele se adapta. E são coisas muitas vezes, não é? Como é que o bebê reage que nós devemos aprender antes, tá? Porque estava-se muito mais confortável. As mamães que fazem os cursos comigo, elas sabem que aprendem estas coisas todas. Mas para perceberem que vamos fazer um checklist. O nosso bebê tem fome, o nosso bebê tem frio, o nosso bebê tem calor. Se o nosso bebê pode também ter sede, porque aquele bebê, por exemplo, que estava todo embrulhado, com hipercolor, ele estava transpirado, vocês não imaginam. Mas depois de ter ficado tranquilo, provavelmente se calhar ele a seguir quer dar uma ou duas chupadelas na mama da mãe. E ele parou, ainda não parou de chorar, assim, mas dê-lhe um bocadinho de mama. E ele se calhar vai, e deu 2 ou 3 chupadelas e ficou bem, ficou tipo knockout e ficou assim, a enfermeira assim, ele não queria mamar. Não, ele não queria mamar, mas ele tinha sede. Ele bebeu um copinho de água. O nosso bebê, quando ele só mama, ele também só precisa de dar 2 ou 3 chupadelas. Porque um bebê que teve com aquele calor e estava a transpirar daquela forma, assim como nós conseguimos ir buscar um copo de água quando temos sede. E o nosso bebê não. O nosso bebê é a forma dele comunicar, é chorar. Ele não estava confortável, ele tinha calor. E depois de calor e de ter desidratado tanto, ele ficou com sede. Ok? Então, quando vai saber, aquele bebê, a senhora enfermeira, o bebê está cheio de cólicas, não. Não é? Vamos tentar fazer o cheque, vamos tentar ver o que é que ele tem e no início pode ser bastante frustrante nós não percebermos o que é que ele tem, não é? Mas passado uns tempos, uns dias, umas semanas, vocês vão ser as verdadeiras mestras dos vossos bebés, vocês vão aprender a lê-lo, ok? Então, vamos fazendo isto. Percebemos que o bebê não era nada destas coisas, tinha mesmo um choro gritado, ele estava inconsolável, estava infeliz, a barriga, um abdômen, um tamborzinho. Vamos então fazer o quê? Não vamos partir logo para a massagem num bebê que está com dor, um bebê que está assim, que grita e que nós não conseguimos consolar. Este bebê está com dor, tá? Está com dor do abdômen, então uma das coisas que a gente vai fazer, vamos acolhê-lo na mesma, mas vamos primeiro colocar, nós não temos, podemos aquecer primeiro o abdômen dele, ou com uma botijinha com água quente, pode ser uma almofadinha de sementes aquecida, ou uma botija de água quente sempre protegida, não é? Ou colocar com qualquer coisa para não vamos aqui pôr nada muito quente. Vamos experimentar primeiro no nosso braço e ver a temperatura e vamos aquecer aqui o abdômen para promover aqui um relaxamento dos músculos abdominais para que o bebê comece a ficar relaxado, tá? E vamos pôr com uma proteção, não vamos pôr nada quente em cima da barriga do bebê. E muitas vezes com o calor que está, as nossas mãos também estão quentes e nós só colocarmos o nosso bebê assim, ou o nosso braço, tá? Que também aquece, e vamos prender o peso dele aqui no nosso antebraço e vamos acolhê-lo assim. Muitas vezes também é o que chega porque faz o calor e faz alguma pressão, mas uma pressão suave ainda, tá? Para que ele, passado um bocado, comece a acalmar e a relaxar e depois então poderá fazer-se qualquer coisa quando o bebê não tem dor. E isto passa-nos para, eu sugiro sempre, já vimos o calor que ajuda a relaxar os músculos abdominais e ao fazer as massagens, eu sugiro sempre umas massagens leves no abdômen do bebê, mas com a ponta dos nossos dedos e no sentido da ponteira do relógio. Não vamos fazer muito mais que isto nessa fase que o nosso bebê está com dor. E depois dizem assim: oh, senhora enfermeira Paula, até não há uma massagem, toda a gente ensina a fazer massagens ao bebê. E eu também, durante muitos anos, ensinei a fazer a massagem ao bebê, a massagem para as cólicas. E agora, ou seja, não, já sou instrutora de massagem infantil para há uns 12 anos, ou seja,
depois de eu ser instrutora de massagem infantil, eu já não consigo dizer a uma mãe e nem ensinar massagens para fazer cólicas. Porque o massajar, porque imediatamente quando nós temos o nosso bebê muito choroso e muito queixoso e chora inconsolavelmente, se nos ensinaram uma massagem para as cólicas, imediatamente o nosso foco, quando nós não imprimimos ao longo do dia uma série de práticas que são de ter o nosso bebê sempre mais ereto, num baby wearing, ou sempre junto a nós, em posições. O nosso bebê, quando está em contacto connosco, pele a pele, que ajuda também a regular estas coisas, e está junto a nós, está nesta posição, pernoca aberta, mesmo aquela posição que nós, quando também vamos para a sanita, é assim que ele está, ok? Está com o abdômen aquecido, ou seja, aquele abdômen sempre relaxado, não é um abdômen que acumula tanto. Ele liberta o stress porque ele está onde? Ele está junto à fonte de segurança, está com a mãe, está aqui, tá? Eu de todas as dicas que eu costumo dar, eu digo sempre assim: bebê junto connosco, é o contacto pela pele, é o contacto, é a nossa voz, é o transmitir segurança, elimina logo o stress do bebê e acaba por ser praticamente o que chega para que ele ande muito melhor, ok? Porque mesmo um bebê que tenha, porque fisiologicamente ele acumulou ar, ele está imaturo, ele ou vai bolsar ou vai para a frente, depois o ar que ele não expele no arroto vai passar para o intestino e vai provocar estes gases. Ele não, devido à imaturidade intestinal, ele não consegue expelir sozinho. Então, vai fazer com que ele vai acumular o gás. Não é? O bebê andando connosco aqui, não? Abdômen com abdômen, tá? E faz o calor, faz a posição certa, vai estar com as perninhas em posição de... Nós também, quando conseguimos e vamos para a sanita, colocamos um banquinho por baixo e nos colocamos numa posição mais de evacuar, de estar na sanita, ponham-se lá, é igual. Nós quase que fazemos com que o bebê consiga fazer isto espontaneamente, anda ao nosso colinho e andamos com ele, a gente até percebe quando é que ele está a largar gases, quando é que ele está a libertá-los e quando é que ele está... E quando ele fez um cocó, não é? Pronto. Então, para fazer nisto. Então, porquê é que eu não gosto de ensinar a massagem para as cólicas? E quando eu ensino e quando eu dou um curso de massagem infantil, a massagem infantil também tem lá alguns nas 5 sessões de massagem infantil que nós damos às mães, não é? Que são de uma hora e meia a 2 cada uma. Há muita coisa para aprender sobre a massagem antes de fazer uma massagem para a cólica. Também tenho lá um protocolo de cólicas, efetivamente. Mas eu dou um protocolo de cólicas a alguém que já perceba a importância de nós aprendermos a massajar o nosso bebê com respeito e ele dando-nos a permissão, ok? Senão o nosso bebê, então isto depois do congresso que eu tive, que tem implicações depois para a nossa vida sexual e reprodutiva e mais para a frente e para as nossas relações, não é? Se nós vamos sempre imprimir um toque, que às vezes quando o nosso bebê está num pico de dor e nós vamos fazer uma massagem para que ele fique aliviado, sem lhe pedir sem autorização, e assim, com o nosso bebê, que ele tem que autorizar, pois ele tem que autorizar. Nós somos as pessoas que gostamos mais do nosso bebê, não é? Então, é bom que ele se habitue logo disto pequenino, que nós vamos imprimir uma série de alguns procedimentos antes de lhe tocar e principalmente de lhe ir fazer um procedimento quando ele tem dor, que é o que eu não aconselho, tá? Então, vamos fazer desde o toque, desde as massagens suaves só, o aquecer-lhe o abdômen, colocá-lo em posições de conforto, levá-lo até para alguns ruídos. Ruídos que ele reconheça como confortáveis, e às vezes são aqueles ruídos tipo da máquina da roupa ou de um shhh. O nosso bebê lá dentro da barriga reconhece ruídos diferentes, são sons mais sonoros, mais estridentes. Ele vai desfocar a atenção dele da dor
e vai-se distrair, e se calhar conseguimos ganhar ali tempo para que ele consiga ficar melhor, tá? E procurar dar-lhes também um apoio emocional, ou seja, o nosso bebê, eu costumo dizer, porque esta foi uma outra das situações, né? Eu tinha a mãe com o bebê, que eu presenciei hoje, olha, até é engraçado fazer isto depois de um dia, de um turno, porque presenciei estas situações também hoje. Foi do bebê super hiper aquecido e a da mãe a abanar o berço, em pé, o bebê no berço, e a mãe aflita e o bebê incessantemente a chorar, chorava. E o senhor enfermeiro, o bebê está cheio de cólicas, tu chocou a campainha, tudo bem, por isso nós estamos lá. Mas a abanar o berço e o bebê no berço a chorar e a mãe em pé desesperada, ela quase que arrasa lágrimas, ela via-se nitidamente aquela mãe que estava aflita e abanava o berço. E isto pode parecer estranho, como é que ainda acontece, porque as pessoas também todas vêm dizer assim, não habitues o teu bebê ao colo, já se habitual mal, ele está só cheio de manhas porque tu andas sempre com ele ao colo. E depois de uma mãe que está aflita, está desesperada, não sabe mais o que há de fazer ao bebê, está-se a pôr ela própria em causa, ainda vem alguém dizer aquelas coisas que lhe ficam, e aquela reação quase que imediata que uma pessoa tem quando é chamada e vê um bebê assim, porque imediatamente o que a gente faz é pegar-lhe, e eu coloquei aqui, ele não era meu, passado um bocadinho só de colocá-lo assim, ele precisava de muito de ser pegado. O que é que acontece a seguir à mãe quando vê isto, que o profissional pega e faz e acontece connosco, e ele fica imediatamente calado, aquela mãe devolava-se em lágrimas, não é? E depois temos que ficar, às vezes poderia não haver tempo ou não, mas isto depois é ao longo da noite, são noites intensas, que é o ir dar esta explicação à mãe, não é? O partir dela, porque ela está tão injetada que não pode pegar no seu bebê e que vai habituá-lo mal. Aquele bebê, este que eu estou a falar especificamente, este bebê não tinha 24 horas, percebem? E o que é que nos é dito, o que é que nós escutamos de crenças que nos leva a não acudir logo o nosso bebê quando ele precisa, ok? E às vezes é só este apoio que o nosso bebê, portanto, o que é que acontece? Um bebê que está a chorar muito, a gente já também percebe, uma coisa depois leva a outra, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Se o nosso bebê está a chorar, eles engolem ar, não é só a mamar, é a chorar, é a palrear, é a rir, é a gargalhar, não é? Um bebê que está a chorar bastante, passado um bocado, todo o ar que ele engoliu, e ele, como tem aquela imaturidade também intestinal, aqueles gases ele não consegue expelir sozinhos, passado um tempo estão lá a fazer bolsinhas, que nós vamos ter que ajudar também com o tal abdômen aquecido, com posição, com algumas massagens de toque muito suave, e quando o nosso bebê não tem dor, tá? E é importante nós tocarmos nele com respeito e perguntarmos, olha, Sebastião, o meu boneco é o Sebastião, quem me conhece, as minhas alunas sabem que o meu modelito é o Sebastião, e então o colocar nossa mão, pedir-lhe, olha, eu vou pôr aqui a mão, falar com ele, dizermos o que vamos fazer, vou fazer uma massagem, vamos sempre falando com o nosso bebê, o vosso bebê percebe, e o vosso bebê está a perceber que vocês estão a fazer alguma coisa para o ajudar, e pedir-lhe autorização sempre antes. Quanto mais pequenino ele se habituar que vocês, quando o tocam, vocês vão lhe pedir autorização, ele vai crescer e vai criar um hábito. E nós temos que pedir autorização para tocar aos nossos bebés. Nós somos a pessoa que gostamos mais deles. E eles vão aprender a que algum dia, se alguém for fazer algum toque menos respeitoso, e eu agora estou a ir buscar o congresso que eu tive, que foi assim numa coisa, tantas coisas que foram faladas, são coisas que acabam por mudam uma pessoa, mudam aquele bebê é o nosso, mas nós vamos ensinar este nosso bebê que nunca ninguém vai tocar com um toque menos respeitoso, sem pedir autorização e sem que eu permita. Eles agora vão dar a autorização dele de outra forma, não é? O não chorando ou o calando-se, eles vão crescendo e vão percebendo as palavras, depois a seguir vão perceber os gestos e vão perceber as intenções,
E é muito importante que nós façamos isto no início, porque se a pessoa que gosta mais deles, que somos nós, lhe pedimos autorização para os tocar, um dia eles não vão permitir e vão conseguir verbalizar e vão conseguir estar muito mais confiantes quando alguém lhes venha fazer um toque menos respeitoso e alguma coisa que os faz sentir mal e que não seja de todo que eles sintam que aquilo não está a ser bom, eles vão conseguir repelir e falar com os pais e pôr limites. Isto é muito importante depois para a nossa vida futura, ok? E é agora que começa, quando a gente vai fazer a tal massagem para as cólicas. E então, outra das coisas, porque eu não faço, uma delas é esta, o respeito ao nosso bebê, vamos pedir-lhe sempre para tocar, e a outra é, não vamos tocar no nosso bebê, nem fazer uma massagem quando ele está com dor. O nosso bebê vai associar um toque e uma massagem, que nós, por exemplo, quem gosta de massagens, cá em casa é tudo viciado em massagens, vocês não estão bem a ver, mas vão associar as massagens a uma coisa que deve ser de prazer, de relaxamento, a dor. Então vão ser pessoas que, um bebê que só vai ter um toque ou só vai ter uma massagem quando ele tem dor, isto também vai ter impacto na vida futura e nas relações deles, porque eles vão associar uma coisa que deve ser de prazer a dor. Então eles não vão querer. Muitas vezes são pessoas que se retraem um bocado ao toque e ao abraço e a uma série de outras coisas, ok? São coisas que também as mamãs dos cursos da massagem infantil, estes não é os cursos da preparação para o parto, ok? Mas num curso de massagem infantil isto é tudo muito abordado e treinado, ok? Deixa-me cá ver que tenho aqui uma questão. Aqui diz aqui a Sofia, somos os únicos mamíferos que não têm as suas crias junto da sua pele. Isto são crenças. Ainda há povos em que isso não acontece. Olha, obrigado, Sofia, para complementares aqui a informação que eu estive a dizer, que é mesmo isto. Nós somos o único mamífero que põe o nosso bebê no berço assim que ele nasce. Todos os outros os acolhem e estão sempre ao pé deles, ao pé das mães, ao pé das suas lobas cuidadoras, lobas, leoas, seja o que for, estão sempre junto. E nós somos um mamífero também. Pronto, então uma das estratégias pode passar também por trazer o nosso bebê para junto de nós. Então aqui assim nós já estamos, olha, nem consigo ver as horas. Como é que eu não vejo as horas aqui numa live? Não vejo as horas. Já estamos aqui quase há uma hora. Ok. Então, assim em jeito, deixa cá ver se há aqui mais questões para responder. Partilhem comigo quem está. Se vos está a fazer sentido, eu dei-vos 5 dicas. Pronto, nós assim só recapitulando, nós colocamos os pontos principais abordados, não é? Da cólica, que é uma dor intensa, porque quando o nosso bebê efetivamente tem cólica e elas podem ter várias causas, pode ser pelo problema da ingestão de ar, que o ar que o bebê ingeriu, o problema do ar, a reação ao leite da vaca, seja quando ele é maior e tem que tomar algum suplemento, ou quando até relativamente a uma mãe que ingere bastante leite e derivados, isso poderá também futuramente provocar a hematura intestinal e gastroesofágica do nosso bebê, imaturidade dos órgãos, resumindo. Falámos sobre o stress e as emoções do nosso bebê e dei-vos 5 dicas práticas para aliviar as cólicas do bebê. Deixa-me só ver se mais alguém partilhou alguma coisa. Aqui a Cândida, não, só tinha estas 3. Alguém que queira fazer ainda alguma questão que nós possamos, que ainda possa aqui resolver e falar sobre isso, das pessoas que estão presentes. Muito grata por estarem todos aqui. Então, se não têm mais nada para falar,
eu vou ali. Oi? Deixa-me cá aqui ver. Só estou aqui a procurar a ver se há questões. Eu pedi-vos para pôr na caixinha. Na caixinha eu já abri e penso que já falei de tudo o que estava ali na caixinha. Estou só aqui a pesquisar se há alguma questão que vocês tenham. E eu reforço e vou terminar esta live reforçando a ideia de que devemos observar o nosso bebê, que cada bebê é individual e único. Mesmo que nós tenhamos tido outros bebés, eles não são iguais, nós devemos aprender a perceber, vamos fazendo uma checklist, vamos vendo tudo o que é que ele tem para perceber efetivamente o que é que poderá passar-se com ele. E vamos fazendo. Não foi isto, não foi isto, não foi isto, não é? Vamos ver se o abdômen, se ele tem mesmo alguma coisa, porque eventualmente podem ter que procurar ajuda médica para resolver algum problema de cólicas mais graves que ele venha a ter. Mas a maior parte das cólicas, e eu comecei a live a falar que elas têm as costas largas, elas são resolvidas com algumas pequenas dicas que eu vos dei, ok? Então, o que é que se passa aqui? Convido-vos a tentarem perceber mesmo o que é que se passa com ele e acreditem que a maternidade pode ser maravilhosa, mas também pode ser muito intensa e quem está a precisar de ajuda deve mesmo procurá-la. Muitas vezes só que seja falar com alguém sobre o meu bebê tem isto, 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 eu não aguento, eu não estou a suportar toda esta crise, sejam cólicas, seja o que é, porque muitas vezes pode ser alguma coisa que é muito mais fácil de resolver do que o que parece, ok? E não se coloquem em causa logo à partida. Então eu vou terminar esta live a dizer-vos que a quem fizer sentido também, as mães que estejam grávidas a assistir, na minha bio tem um link lá de um workshop que vai acontecer no dia 6 de julho. Podem se inscrever, em que eu vou fazer um workshop sobre, ele chama-se Bebê a Bordo, em que vamos falar de tudo o que tu precisas de saber para ir para a maternidade, com segurança e confiança, e para que estejas mais tranquila. Então, se te quiseres inscrever neste workshop, vai lá à minha bio, clica e inscreve-te neste evento, que vai acontecer no dia 6 de julho às 20h30. Eu faço muito gosto de vos ter lá e muito grata a quem esteve aqui e quem está a assistir em diferido, todos, viajantes e alunas e todas as pessoas que passaram por aqui. E eu volto para a semana com mais uma live. Fica atenta, porque nem eu me lembro qual é que é o dia que ela está marcada, ok? Mas ela vai aparecer num post para tu te lembrares e anotares na agenda. Um beijinho muito grande, que eu vou ao meu quintal ver, porque eu há bocado, quando estacionei o carro, vi que havia ali assim umas frutinhas já a ficar coloridas. Vou ver o que é cá para lá. Um beijinho muito grande a todas. Tchau, tchau!